Shalom, queridos. Vamos para mais uma aula. Hoje, a nossa aula final, onde nós estaremos concluindo o ensino de Teologia Sistemática 1. Vamos terminar esse conteúdo falando a respeito da Trindade, ok? Nós vamos dar uma passada rápida, na realidade é rápida mesmo, porque vamos dar os principais questões a respeito da Trindade. Como a gente já tem falado, há uma necessidade sua de estar buscando constantemente o conteúdo, né, que vai ser base para o seu ministério, para a sua vida. Bom, então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa aula 4. Deixa eu trocar aqui o slide. Aqui. Então, estamos aí, nossa aula 4. Estou esperando aí já, aguardando o trabalho de vocês hoje, ser entregue, tá? Não esqueçam, tá bom? Não esqueçam, para que vocês possam ficar com uma boa nota. Lembrando, né, tentem fazer bonitinho, direitinho, né, dentro de formatação, para que a apresentação do seu trabalho também valha a nota, tá bom? Vamos lá. Nós estamos falando agora, vamos começar a falar sobre, já falamos sobre os atributos de Deus, né? Terminamos aí falando sobre os atributos de Deus, e agora vamos começar a falar sobre a triunidade de Deus. Para nós entendermos, né, o conceito propriamente dito, diz que a Trindade são três pessoas eternamente interconstituídas, interrelacionadas, interexistentes e, por conseguinte, inseparáveis dentro de uma única substância. Tom Champel diz isso aí. Adoramos um Deus em trindade e a trindade em unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir as substâncias. Eu sei que talvez esse enunciado seja um pouco complicado, mas o que nós tentamos explicar aqui nesse enunciado, né, e os teólogos tentam explicar nesse enunciado, é que o Deus que nós servimos é único, ok? Ele é um Deus, ele não são vários deuses, ok? Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, quando nós estivermos falando a respeito disso. A gente vai estar falando um pouquinho, né, o que significa realmente essa questão da ideia de três deuses, mais a questão cristã, okay? Nós entendemos que nós adoramos um Deus, tá? Um único Deus que se apresenta por três pessoas, ok? Então não é o Pai, não é um Deus, o Filho não é um Deus, e o Espírito Santo é outro Deus, não. Então os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, constituem-se de um único Deus, da mesma substância, do mesmo relacionamento, da mesma existência, tá? Da mesma constitucionalidade. Então, o nosso Deus, ele é assim. A gente vai explicar um pouquinho mais à frente, mas para nós entendermos. É claro, como eu já tenho falado durante todo esse estudo, quando nós tentamos falar teontologia, que é o estudo de Deus, com relação à natureza de Deus, em muitos casos, em muitos momentos, nós ficamos realmente no vácuo, né, como nós falamos aí. Porque nós entender plenamente isso, nós não conseguimos. E nem vamos conseguir, eu creio, em nenhum momento da nossa história. É claro que o estudo teológico ele vem crescendo com o passar do tempo, ele vai evoluindo. Esse conhecimento ele vai evoluindo, a gente vai tendo novas revelações de Deus, né? O Senhor vai nos iluminando a cada dia, a cada momento, no conhecimento da tua graça, da sua graça. E nós vamos crescendo também nesse conhecimento. Okay? É como, às vezes, os nossos filhos. Não adianta, em determinado momento, nós tentarmos ensinar aos nossos filhos alguns princípios que eles não vão compreender. E nós ficamos, às vezes, somente no sim e não. Não faça ou faça. Mas não tem como, às vezes, nós explicarmos o porquê de não fazer ou de fazer. Tá? E
com o passar do tempo, aí sim, quando a criança ela vai tomando a consciência das coisas ao seu redor, o seu conhecimento realmente psíquico, né, cultural, intelectual, ele vai crescendo, aí você consegue ter em momentos, né, a gente vai conseguindo ter explicações maiores, vamos poder falar de formas maiores. E com relação a Deus e nós, é a mesma coisa. Tá? Nós vamos tendo o conhecimento gradativo de Deus. Gradativo. Porque se tudo fosse nos falado de uma hora só, nós não entenderíamos. Tá bom? E é claro, né, nem tudo, né, 100% a gente vai entender, não. Só aquilo que Deus deixar entender. O que não vai ficar entendido agora, um dia será, ok? Eu acho, um dia será, tá? Vamos seguir adiante aí nesse estudo. Deixa eu sair aqui da frente para você ver o slide inteiro. Vamos lá, então a unidade do ser. Dá um tempo para você ler. Então, a unidade de Deus significa não que ele seja uma única pessoa, não é, mas que ele seja uma divindade una e única. Então, a unidade de Deus não significa que ele seja uma única pessoa, mas uma divindade una e única. A palavra hebraica que significa um, no sentido absoluto, é Yeshad. Jesus faz menção da sua unidade com o Pai usando um termo que designa uma unidade composta. Tá? Então, a palavra hebraica que tem esse significado é Shad, e é usado em Deuteronômio, e todos esses outros textos aí. Tá? Então, quando nós vemos Deus falando a respeito dele, Jesus falando a respeito dele e ao Pai, ele declara esse contexto de eles serem únicos, tá? Eles serem únicos em unidade, ok? Então eles são pessoas separadas, são indivíduos, mas esses indivíduos eles caminham e andam numa unidade tão intensa que nós não conseguimos compreender essa unidade de uma forma plena, porque nós não conseguimos fazer assim, nós não conseguimos ser assim, ok? E, deste modo, o único que consegue ser dessa forma é Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são indivíduos, têm as suas personalidades, têm as suas formas de agir, têm os seus jeitos, mas eles são unidos em unidade, eles são um só, no sentido de unidade, tá? E aí, quando nós vamos falar com relação à Trindade, a personalidade da Trindade, então, nesse aspecto, Deus é dotado de 3 distinções pessoais, que se revelam como Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então, a Bíblia apresenta provas dessa verdade. Então, no hebraico, Elohim, tá? Esse termo, Elohim, já declara essa unidade. O termo Elohim, né, que é designado lá em Gênesis 1:1, é uma unidade. Por quê? A palavra Deus é El, e quando você tem esse rim aí, H-I-M ao final, você tem a palavra, você tem um plural, tá? Um plural. Então, Elohim, tratando Elohim de uma única pessoa, nós estamos dizendo que este Deus, que é o único, tá? Ele é uma unidade. Qual unidade? Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde o início. Tá? Então, desde o início, no princípio criou Deus. Tá? Então, no princípio criou Elohim. Então, Elohim, no princípio, criou tudo isso. No princípio, Elohim, ou seja, a unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, criaram todo o universo. Então, esse termo já fala dessa trindade, dessa unidade, desse grupo, né? Essas pessoas que trabalham em unidade. Então, no plural dos nomes e verbos, o termo Yeshed, único. Então, nós temos essa trindade aparecendo em vários momentos, sempre designando que eles estão juntos, que eles estão unidos, que eles são um só. Okay? Mesmo que sejam pessoas distintas,
eles seguem uma unidade tão intensa que é impossível separá-las, tá? É impossível deixá-las de lado. Então, a Trindade tem essa característica. Vamos lá, mais à frente, daqui a pouco, depois a gente vai falar um pouco mais a respeito de tudo isso aí. Então, nós temos aí a menção de 3 pessoas. No Salmo 2, vamos lá, deixa eu pegar a Bíblia aqui. No Salmo 2, o que diz lá a palavra? Você conhece? Sabe, não? Eu não sei não, eu tenho que ler. Você espera demais, eu não sei, eu tenho que ler. Eu não gravo os textos assim, dessa forma não. Então diz assim a palavra do Senhor, lá no versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Tu esmigalharás com uma vara de ferro, e tu os despedaçarás como um vaso do oleiro. Então nós temos esse momento aí, é claro, né, quando a gente olha, está pensando que está falando de uma pessoa, mas está falando aqui do Senhor, tá? Então ele está falando que o próprio Deus, né, ele unge como Jesus Cristo como rei. Então ele está falando aqui já dessa menção das pessoas da Trindade, ok? Então nós temos outros momentos aí na teofania, tá? Em Gênesis 22, vamos ler. Gênesis 22, 11, 12, o que fala lá? Diz assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, que não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então nós vemos nesse momento o anjo do Senhor. Quando está falando aqui, o anjo do Senhor é a personificação do próprio Deus, é Deus aparecendo. E quando nós vemos isso, um entendimento que nós temos a respeito da Trindade é que Jesus Cristo, ele é o material da Trindade, vamos dizer, aquele executor, aquilo que faz, né? Como Deus é Espírito, é necessário que haja algo em Deus que trabalhe a questão material, o mundo material, tá? Que cria as coisas materiais. E quem faz isso é o Filho, tá? O Filho ele tem essa capacidade, vamos dizer assim, de manipular as coisas materiais, tá? Manipular o mundo material. E por ele manipular esse mundo material, ele se personaliza. Ele vem e fica personificado como homem, como nesse caso aqui o anjo do Senhor. E quando nós entendemos, lemos o texto, entendemos que esse anjo do Senhor não é um anjo, tá? Não é um anjo, mas sim o próprio Deus aparecendo em forma angelical, mas uma forma humana, para poder tratar com Abrão nesse momento onde o próprio Deus, né, pede que ele venha e entregue o seu filho. Aí ele vai e faz o processo, né? Quando ele vai matar, então o Senhor aparece ali para ele, né, como uma pessoa, como um ser material, e conversa com ele naquele momento, dizendo que não é necessário. E no célebre momento, já lá em Lucas, capítulo 3, que eu creio que isso aí todo mundo conhece, né? Esse instante, nós vamos ler só para não ficar na fala, mas para vermos realmente o que aconteceu naquele momento em Lucas capítulo 3. O que ele diz? Tá? Ele vai lá e ele fala lá no versículo 21 e 29. Então, vem João Batista pregando, e aparece-lhe Jesus. Tá? E nesse momento o que acontece? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O Espírito Santo, então nós vemos Jesus
está aqui sendo batizado nas águas, não é isso? Então, quem aparece agora? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouve-se uma voz do céu que dizia, então nós temos Jesus aqui, tá? Nós temos o Espírito Santo sobre ele, em forma corpórea de pomba, e lá dos céus nós ouvimos alguém falando. E qual é a fala? Tu és o meu filho amado, e em ti tenho prazer. E em ti tenho me comprazido. Então nós vemos o Pai falando dos céus, o Espírito Santo entre eles e Jesus Cristo ali embaixo. Tá? Então, nesse instante, nós vemos as três pessoas da Trindade aparecendo de forma física, vamos dizer assim. Tá? Nós ouvimos a voz do Senhor, nós vemos a pomba e vemos Jesus Cristo. Ok? Então, esse é um momento muito especial que fala dessa questão da Trindade, fala desse momento da triunidade, Deus aparecendo nessas três formas. E aí nós vemos aí no ensino de Jesus Cristo, João 14,16, né? Um texto aí também bem conhecido. Vamos abrir? Hoje a gente vamos ler um pouquinho de texto aí, de Bíblia. Então nós vemos aí em João 14,16, o que ele diz? Eu passei direto ali. Ele vem e fala, e eu roguei ao Pai, e ele nos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então nós temos esse momento, onde Jesus Cristo fala que ele vai enviar outro Consolador. E esse Consolador, que nós sabemos quem é o Espírito Santo, ok? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Então nós vemos nesse momento Jesus Cristo falando de um outro Consolador, e esse termo aí no grego, né? Ele fala aí, usa o termo allos parácratos, que é outro igual a ele, tá? Outro igual a ele. Quando ele fala igual, não é igual fisicamente, mas igual em essência. Tá? Então falando que esse Espírito esse outro Consolador é idêntico a ele, tá? Idêntico a ele em essência. Ele é da mesma composição, com os mesmos atributos, com a mesma força, com tudo aquilo que ele é, esse que vem também será. Ok? Então, é o Espírito Santo. Ele falando do Espírito Santo. Então, nós temos esse momento. Nós temos a redenção, ele falando também na missão da igreja, tá? Na missão da igreja, ok? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na bênção apostólica, tá? Então, o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor esteja contigo, né? Então, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo. Então, nós vemos a Trindade sendo estabelecida nesse momento, na bênção apostólica, tá? Então, nós vemos o Senhor aparecendo, sendo a Bíblia dando vários indícios falando a respeito de cada uma das pessoas da Trindade, tá? Então, nós temos aí uma síntese do ensino da Trindade. Então, cada uma das três pessoas recebe o título de Deus, ok? Então, nós vemos lá Romanos 1,7, o Pai é Deus, o Filho é Deus, então Mateus 1,23, Romanos 9,5, Hebreus 1,8, falando que o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Temos outros textos, Atos 5, Efésios 2. Então, de uma forma bem simples e bíblica, né, nós podemos entender isso, tá? Não tenho nem muito o que falar a respeito dessa questão. E cada um recebe o título, né? Cada um recebe um título de Senhor. Então, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor, ok? Então, nós temos aí, né, quase terminando essa questão da nossa aula. Essa aula é bem curtinha mesmo, não tem muito o que falar. Nós temos aí, cada um da Trindade possui os atributos divinos, ok? Aí eu vou vou falar aqui, mostrar os atributos.
e vou dar uma paradinha para a gente entender, tá? Uma coisa que eu já tinha falado anteriormente e vou explicar aqui. Nós temos aí os atributos, né? Onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, santidade. Então, esses atributos, até a questão, não o último, né? Mas, porque o último ele é um atributo comunicável, né? Porque ele pede para nós sermos santos como ele o é. Mas os 4 atributos anteriores, que é onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, são atributos que só Deus tem, tá? Nenhum outro ser no universo, nos mundos paralelos, em qualquer coisa que você possa imaginar aí de universos, de universos, qualquer que seja o seu pensamento, o único que é onisciente, onipresente, onipotente e é eterno é Deus, tá? É Deus. E nós vemos em cada uma dessas passagens bíblicas aí, mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm esses atributos, tá? Eles são oniscientes, onipresentes, onipotentes e são eternos, tá bom? Então, todos esses momentos, todos esses versículos bíblicos falam a respeito disso. Aí você pode agora estar me perguntando, mas pastor, você falou que o Filho, ele, em momento algum, quando esteve aqui na Terra, ele usou os atributos divinos. Sim, é verdade. Tá? Isso é verdade. Por esse motivo, nós vemos aí, né, a questão da onisciência, nós temos em João 21. Tá? Qual é esse momento especial aí com relação a João 21? Tá? Por que nesse momento? Por que nesse instante? Você pode entender que nesse momento Jesus Cristo já tinha acontecido o que com ele? Ele já tinha morrido na cruz do Calvário, tá? Ele já tinha ressuscitado no meio dos mortos, já estava com o seu corpo glorificado. Então, neste momento, não é o profeta falando, não é o Messias falando, agora, nesse instante, é o próprio Deus. Então, é Jesus, Filho, Deus, tá? Não é somente o homem Jesus, mas agora o Deus Jesus, Deus Filho falando, ok? E o Deus Filho, agora que já fez a sua obra redentora na cruz, tá? Ele, nesse momento, ele não precisa mais ser destituído, vamos dizer assim, da sua glória, ter esvaziado-se a si mesmo. No momento onde ele ressuscita no meio dos mortos, ele já se enche de tudo que ele sempre foi, ok? Então, os seus atributos divinos, nesse momento, vamos dizer assim, retornam a ele, tá? Ele se veste desses atributos novamente, ok? Só a partir desse momento. Anteriormente, não, tá? Anteriormente, tudo que Jesus Cristo fazia, ele fazia no poder do Espírito Santo, ok? Esses dias eu estava pensando a respeito disso, vendo essa questão da Trindade, e eu creio que já tenha falado alguma coisa aqui a respeito, né, desse sentido, de que no início, antes de qualquer coisa, onde existia somente Deus, né? Onde só existia Deus, essas pessoas da Trindade, elas também já existiam, mas estavam numa unidade tão intensa que eles realmente pareciam um só, tá? Estavam ali um só, ok? Mas houve um momento quando o universo, Deus, ele não a questão de tentar, mas a questão de executar, quando há a necessidade de execução para que o universo seja criado. Então nós vemos aí Jesus Cristo ele se descolando, vamos dizer assim, dessa massa, né, do ser único, tá? E se descolando para ele poder executar as coisas. O Espírito Santo unindo, né, sendo um elo aqui entre o Pai, tá, que fica, e Jesus Cristo que sai para executar a obra, para executar o universo, para fazer as coisas. Como eu falei, Jesus Cristo é o executor. Aí nós vemos lá a questão da nossa semelhança, né, com Deus.
é muito legal, porque Deus deixa a sua assinatura em nós. Nós também temos a assinatura do Pai, da mesma forma que a água tem a assinatura do Pai, tá? Nós somos líquido, gasoso e sólido, então nós também temos a assinatura do Pai. Nós somos corpo, alma e espírito. Que se nós pudéssemos tentar, né, colocar algo assim parecido ao Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e dizer assim, então nessa assinatura, quem é o Pai, quem é o Filho e o Espírito Santo? Nós podemos dizer que a alma seria o Pai, tá? O nosso corpo em si, aquele que executa algo, seria o Filho, e aquele que faz essa ligação da alma e o corpo e também com o divino, ele é o Espírito, ok? Então nós poderíamos dizer e ter essa ideia a respeito de Deus, tá bom? Então seria mais ou menos por aí, tá? Então, tendo isso aí explicado a respeito disso, nós temos que ter ideia. Há um só Deus, mas nessa unidade existem três pessoas que é Deus, tá? Que é Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas divinas têm individualidade, inteligência, emoções e vontade própria. Cada um tem a sua personalidade, tem o seu jeito, ok? A divindade das pessoas é igual. Então, o Pai, o Filho é igual em essência, em poder, em dons, esses dons comunicados é igual, não é o Pai é maior do que o Filho, não existe isso, tá? Porém, o Pai não é o Filho não é o Pai e o Filho não é o Espírito Santo, tá? Complicado, pastor, entender isso, meu Deus. Realmente, não estou tirando essa questão de dizer que não é complicado. É complicado realmente entender isso. Como eu falei, é algo que nós vamos entender somente quando estivermos lá nos céus com o Senhor. Enquanto estivermos aqui, não vamos conseguir compreender isso plenamente. A única coisa que nós lemos as Sagradas Escrituras, vemos isso, constatamos isso e aceitamos. Tá? E aceitamos esse conceito como sendo algo real, ok? Como sendo algo fidedigno e mesmo não entendendo, nós aceitamos e seguimos isso, tá? Então, eu tenho que ser sincero com você dessa forma, até para você não ficar achando que é o único que não entende plenamente isso. Não é, eu também não entendo plenamente. Eu conheço os conceitos, eu conheço tudo essas questões bíblicas a respeito da Trindade, mas entender plenamente eu não consigo entender, tá? Então, a doutrina da Trindade, como foi aqui apresentada, é a forma pregada pela trinitarianismo, ok? Então, todos aqueles que entendem que Deus é o único, mas com pessoas distintas, tá? Que muito difere do triteísmo, tá? Essa é uma forma de teísmo, fazendo contraste com o deísmo, ok? Então, o que acontece? De acordo com o triteísmo, existem três deuses, todos eles interessados no homem, interferindo na história humana, compensando e punindo. Então, para o triteísmo, ele não tem esses deuses como um único Deus. Para eles são três deuses realmente distintos. Tá? Então, o Pai é um Deus, o Filho é um Deus, tá? E o Espírito Santo é um Deus, ok? Existem alguns grupos triteístas que chegam ao ponto de mudar as escrituras sagradas. Tá? Eles pegam a palavra de Deus e distorcem ela para que elas deem essa ideia de triteísmo. Por exemplo, nós temos lá João, capítulo 1, né? O que diz a nossa Bíblia? Tá? Então, aproveitar que já estou aberto aqui no Evangelho de João. Então, João capítulo 1, né? Como todo mundo já sabe, mas eu vou ler para não ficar dizer que eu estou inventando nada. Tá? Então, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ok? Então, esse versículo 1, ele deixa bem claro que não está falando de quem? Está falando de Jesus Cristo. No princípio, ele era o Verbo.
e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o versículo está deixando bem claro que Jesus Cristo é Deus, com a mesma essência, da mesma constituição, tá? Da mesma forma, então é Deus, ok? Mas os triteístas, né, ele vem e muda esse versículo. Eu vou ler de novo do jeito que é. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E os triteístas, ele vem e trocam esse versículo dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Eles tiram o termo, o Verbo era Deus, e o Verbo era um Deus. Ok? Para dar realmente a força de que o Pai é um, que é maior do que todos, depois abaixo dele vem Jesus, e não sei em que momento o Espírito Santo, é um outro Deus separado. Okay? Então, os triteístas, eles têm esse pensamento, tá? Eles têm esse pensamento, ok? E com isso, nós temos aí, naturalmente, uma forma de politeísmo. Okay? Se você tem 3 deuses, ok? Então, ele não é um monoteísmo, tá? Mas é um politeísmo, ok? Então, o mormonismo, por exemplo, é abertamente triteísta. Concebem 3 deuses distintos, chamando de Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Não só o mormonismo, mas existem outros aí também, tá? Como eu falei, esse grupo aí que tem, que muda, né, textos bíblicos para se adequarem àquilo que eles acham. Isso é um triteísmo prático. Contudo, eles também defendem um politeísmo teórico, pois concebem muitos deuses. No seio da igreja, as explicações populares sobre a Trindade e mesmo as das partes de muitos ministros quase sempre são triteístas. O que acontece? Como é muito difícil se explicar a Trindade da forma que ela é exatamente, da forma que os trinitaristas entendem, né, que é a base do cristianismo, como sendo Deus sendo um só, é difícil se entender, se explicar isso, e muitas das explicações que são dadas, elas são, às vezes, triteístas, fazendo com que as 3 pessoas da Trindade sejam pessoas tão distintas que eles passam a ser deuses separados. Okay? Mas isso não pode existir, isso não é verdadeiro, tá bom? Então nós temos aí o mormonismo fala isso, os testemunhos de Jeová falam isso, tá? E alguns outros grupos aí também, tá bom? Que se dizem ser cristãos, mas na realidade fogem do básico do cristianismo. Eles não defendem os credos apostólicos, nem nada disso, que foram fechados para que esse pensamento fosse único, ok? Porque na época lá da igreja primitiva, começaram a aparecer também pessoas tendo pensamentos contrários a respeito dessa questão da Trindade. Foi necessário os apóstolos se reunirem e criarem um credo, o credo apostólico. Aí depois os pais da igreja, a igreja quando ela foi fundada mesmo, foi estipulada, realmente criada, o que acontece? Eles são necessários também fazer um concílio para reforçar esse credo. Tá? E hoje o credo ele é bem firmado nessa posição, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só em essência. Tá bom? São pessoas distintas, mas um só em essência. Tá? E concluindo, nós podemos dizer que o estudo de teologia, como eu já falei lá no iniciozinho dessa aula, e volto a fechá-lo aqui, o estudo de teologia sistemática tem crescendo na análise e meditação da palavra de Deus. Então, a cada dia nós vamos lendo mais, vamos pesquisando mais, e palavrinhas às vezes, questõezinhas às vezes pequenas que nós deixamos passar, às vezes elas parecem ser pequenas, mas são muito grandes. Um e, uma vírgula, um verbo colocado de uma forma equivocada, né? E às vezes a arqueologia às vezes ajuda muito quando nós às vezes pegamos um texto mais recente que eu digo é mais próximo de quando ele foi escrito e traz alguma questão de crítica textual, traz algumas coisinhas que
o mais antigo não tinha, e isso enriquece bastante, tá? E a gente vai crescendo nesse conhecimento. Não significa que o que nós sabemos hoje não é nada, não, é muita coisa. Nós sabemos bastante, nós já entendemos bastante, nós já temos isso sistematicamente estudado, né, em vários aspectos, ou seja, o cerne do pensamento cristão, sistematicamente falando, ele está bem consolidado. Mas nós não podemos cair no erro de achar que, com relação a Deus, nós somos os sabedores de tudo, porque não somos. Deus, ele vem sempre, a cada momento e instante, às vezes, tendo uma nova conceito para a gente. Quando eu estou dando aula para você, falando a respeito disso, eu estou pensando numa coisa. Antigamente, as televisões não tinha nem HD, não era nem HD, era antes do HD. Então, você tinha uma resolução nas televisões bem pequena. Depois veio HD, depois veio a Full HD, depois tem a 4K, já está saindo já as 8K. Por que eu estou falando isso? Eu lembro uma vez uma reportagem de um personagem, né? Conhecido aí de muitos, né? De muitos de nós aí, que é o Serginho Malandro. Né? Serginho Malandro. Você pode não concordar, não seguir, né? Mas você conhece. E uma vez eu estava vendo uma entrevista em algum local, não me lembro onde, e ele estava falando, olha, rapaz, esse negócio de Full HD, de televisão Full HD, ele veio para destruir os príncipes, né? Porque ele era considerado o príncipe da TV, da televisão e tal. Veio para destruir os príncipes, porque a resolução do Full HD ela é tão grande que consegue ver os furinhos, né? Os furinhos os furos de espinha no rosto. E 4K, então, né, você consegue ver o furo dentro do furo. E realmente é verdade. Não sei se você já parou para perceber isso. Quando você vê uma imagem bem antiga, parece que a pessoa está com o rosto lisinho, né? Passou pancake no rosto todo, né? Está lisinho, mas não está. É tudo cheio de furo, né? Está tudo furado. Mas hoje, quando nós vemos o HD, o 4K, a gente vê essas imperfeições. Né? Conseguimos ver mais adiante, mais profundamente. O que eu estou querendo dizer? As nossas visões também bíblicas e teológicas, nós, um tempo atrás, estávamos vendo como essa imagem em SD. Depois a gente começa a ver em HD. Depois a gente começa a ver em Full HD. E a cada dia que passa, nós conseguimos ver detalhes que nós não víamos anteriormente. Tá? Então, não fique surpreso que daqui a pouco nós tenhamos algumas coisas interessantes, não combatendo alguma coisa que nós estamos falando hoje, né? Mas vendo com mais detalhes. É como o estudo do átomo. Quando começaram a estudar o átomo, e é bem interessante isso, né? Essa questão do estudo do átomo, porque Deus coloca a sua assinatura em tudo, mas nós vemos o que é átomo, né? Átomo, até no grego, né, significa a menor partícula, aquela indivisível. Tá? Então, o átomo, mas na realidade ele é divisível, porque tem 3 elementos ali no átomo, né? Nós temos o quê? Os prótons, os nêutrons, né? E, meu Deus, fugiu o outro. Prótons, nêutrons, e faltam os elétrons. Você pensou que eu fosse esquecer, né? Estava torcendo aí para eu não lembrar, né? Para ficar feio na fita, mas eu lembrei. Então, prótons, elétrons e nêutrons. Então, nós temos esses 3 aí. Está vendo a assinatura de Deus aí de novo? Os 3. Mas a ciência, ela foi mais a fundo e descobriu que não tem só esses 3. No meio desses 3 tem outras coisas. Tá? Não significando que esses 3, né, não seja o básico do átomo. São a base do átomo, sim. Tá? É um único elemento, mas com 3 elementos dentro dele que são diferentes uns dos outros, mas que unidos juntos formam o átomo. Tá? Mas tem outras coisinhas pequenas ali no meio, tá? Outros neutrinos, outros não sei o quê, outros trinozinhos lá no meio, e isso vai acrescentando, vai somando somente ao conhecimento
básico daquilo que se tinha. Tá? Então, na teologia, é da mesma forma. A cada momento, a cada instante, vamos tendo mais e mais conhecimento de Deus. E isso é maravilhoso, ok? Então, vamos buscar esse conhecimento, vamos buscar essa revelação, para que a cada momento possamos conhecer mais de Deus. Tá? Foi tremendo estar contigo esse mês aí, aprendendo da palavra. Estou à disposição a qualquer momento, instante, para que eu possa tirar dúvidas de você, mesmo que daqui a um ano você queira perguntar alguma coisa, estou disposto a te responder naquilo que eu possa responder, naquilo que eu possa realmente trazer de elucidações. Ou se você tiver uma revelação diferente ou alguma coisa que possa contribuir a mim, faça isso. Tá? Chega, pastor, eu estava vendo aquilo ali, eu achei uma outra coisa diferente que o senhor não disse. Ou me acrescente conhecimento, queridos. Eu sou como o Mar da Galileia, eu quero sempre estar recebendo do Rio Jordão, mas com uma característica, estar passando do outro lado para que o conhecimento não fique retido em mim. Então, se você achar alguma coisa, tem uma revelação nova, né? Traga isso, revele aos seus irmãos, revelem a mim, tá? Eu fico extremamente agradecido por isso, ok? Então, vou deixar vocês por aqui. Em breve, né? Espero estar junto com vocês em outras disciplinas. Mas, enquanto isso, tchau. Deus abençoe, né? Shalom. Fique com Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja reinando sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Tchau.